Pai, te peço, Senhor, usa-me, Senhor, na tua mensagem, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito me usando, meu Pai. Em nome de Jesus, põe por terra todo o levantar do inimigo e guarda essa palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje o tema que eu trouxe é: sem Deus, tudo é ilusão. Meus irmãos, não adianta que nós fiquemos correndo atrás de coisas materiais e nos esqueçamos do mais importante, que é buscar a presença de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2 diz: nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Tudo em nossas vidas não faz sentido se não obtivermos a presença de Deus. Não adianta fazeres algo sem colocar o Senhor em primeiro lugar. Muitas vezes, através da nossa ansiedade, nós escolhemos buscar as coisas materiais e colocar essas coisas em primeiro lugar e nos esquecemos do mais importante, que é, na verdade, buscar a presença de Deus. Porque não adianta que nós buscamos riquezas, bens materiais, estruturação financeira ou qualquer outra coisa que o mundo pode nos oferecer se a gente não colocar primeiramente a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque a Bíblia vem nos dizer: colocai a minha presença em primeiro lugar e as demais coisas eu vos acrescentarei. Então, o que você tem que se preocupar não é se você vai arrumar um casamento, você não tem que se preocupar se é porque você vai arrumar um emprego, você não tem que se preocupar com a conta que você vai pagar, você não tem que se preocupar com nada disso, você tem que se preocupar em colocar a presença de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas Ele vai resolver, todas essas coisas Ele vai tomar posse e vai resolver por você. Mas tem que crer. Como é que nós queremos que Deus abençoe a nossa vida se nós não cremos, se nós estamos aflitos e a gente fica pensando, maquinando coisas, projetando sem colocar a vontade de Deus no meio? Não tem como, porque o projeto é do homem, mas o proceder é de Deus. Se Deus não quiser, não dá certo. Se não tiver a mão de Deus, não tem como dar certo, vai dar tudo errado. Tem que colocar a presença de Deus, tem que orar, tem que pedir confirmação, tem que botar a presença de Deus em primeiro lugar. Aí sim, eu garanto para vocês que vai dar certo. Se for da vontade de Deus, se a mão de Deus estiver no negócio, não tem como dar errado. Não tem como se levantar inimigo, bruxaria, não tem como se levantar nada disso, porque o Deus que nós servimos é maior. Por isso que eu tenho que dizer para vocês nessa noite: sem Deus tudo é ilusão. O inimigo, ele não é besta. Ele vai querer colocar ofertas nos nossos caminhos, para que assim a gente venha se distanciar da presença de Deus. E através da ansiedade presente dentro de nós, ele vai colocar dúvida, ele vai colocar coisas na nossa mente para que a gente se afaste da presença de Deus e fique buscando aquilo, tentando resolver com as nossas forças. Mas eu digo para vocês nessa noite que o teu problema não se resolve com a força do braço, se resolve com a força da oração, se resolve com a força do Espírito Santo, não é com a força do teu braço. Entenda isso. Nós temos que entender isso porque nós somos cristãos e a nossa trajetória com Cristo é uma trajetória longa. Daqui para a volta dele nós vamos passar por muitas tribulações e é necessário que a gente esteja preparado para enfrentar os problemas. Porque não existe um evangelho de facilidade, um evangelho onde só as coisas vão dar tudo certo, onde vai ser apenas mil maravilhas e você não vai passar uma perseguição, você não vai passar uma provação. Isso não existe. Pelo contrário, a palavra ela nos diz várias vezes que nós vamos passar por aflições, perseguições, porque esse mundo jaz no maligno. Mas se a gente permanecer firme na palavra de Deus, Ele é fiel para te livrar das mãos de Satanás. Ele é fiel para resolver o teu problema. Ele é fiel para te dar a cura. Ele é fiel para entrar na sua família. Ele é fiel para tocar o médico que não pode tocar. Entendam que sem Deus tudo é ilusão. Não adianta você tentar correr de um lado para o outro e não se preocupar com o principal, que é se ajoelhar no teu quarto e conversar com o Senhor dos Senhores. Divide com Ele a tua aflição. Divide com Ele, que eu garanto que a mão dele é mais poderosa do que a sua. Às vezes você pensa: não, eu consigo resolver. Eu vou dar de conta desse problema, eu não preciso orar, não preciso de ninguém. Eu não preciso pedir a Deus porque eu vou conseguir resolver. Mas aí é onde o ser humano tropeça na sua própria prepotência. E aí é onde as coisas começam a dar errado. Às vezes, se você tivesse se ajoelhado ali naquele momento e pedido a direção, aquilo tinha dado certo. Mas por causa da tua prepotência, um abismo chamou o outro. Um problema chamou mais dois. Nós temos que entender que quem resolve
resolve o teu problema é Deus, não é você, é Deus. Não te preocupes, não dúvides o teu coração, porque Deus é maior do que o teu problema, é maior do que a doença, é maior do que a maldição, é maior do que qualquer coisa que Satanás tinha colocado no teu coração. Entendam isso nessa noite. Em Provérbios, capítulo 3, versículo do 5 ao 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O nosso próprio entendimento, ele pode nos cegar e pode nos enganar. Às vezes, o nosso coração nos diz que nós estamos certos, mas na verdade nós estamos andando em caminho de destruição. Às vezes o teu coração diz que essa atitude e essa ação não tem nada a ver, está tudo certo, não tem como dar errado, mas aí é onde você falha, porque você deixa de confiar em Deus e começa a confiar em você mesmo. E aí onde o teu orgulho cresce. Porque Paulo disse, quando ele pensava que estava bem, na verdade ele estava fraco. E quando ele pensava que estava fraco, na verdade estava bem. Por quê? Porque quando você está fraco, você diz, eu sou dependente de Deus. Eu sou fraco, eu preciso buscar a Deus para me fortalecer. Mas no momento que você coloca no seu coração que você é o maior, que você está bem, que você não precisa de orar, pelo contrário, porque você está fraco, porque você pensa que você não precisa de Deus. Você pensa que você é autossuficiente, mas nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes da presença de Deus. Se não fosse o poder de Deus, se não fosse a vontade de Deus, você não estava nem sentado aí nessa cadeira, respirando e com vida. Por isso que nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes da presença do Espírito Santo. E que sem Ele, tudo é uma grande ilusão. Não adianta que a gente corra atrás de coisas terrenas e nos esqueçamos da presença dEle. O nosso próprio entendimento pode nos cegar e nos enganar, pois o nosso coração carnal ele não é confiável, mas o Espírito Santo sim. Não só podemos, como devemos nos apoiar em todos os nossos caminhos. Então, em todas as áreas da tua vida, você não só pode, como você deve se confiar e se apoiar na presença de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus. Os caminhos dele são melhores do que os seus. Às vezes você acha que é melhor andar por esse caminho, mas o Senhor tem algo muito maior para você. O plano de Deus é muito maior do que o seu. É muito maior do que você pensa. Às vezes você pensa que vai receber uma bênção, mas na verdade a bênção que Deus preparou para você é infinitamente maior do que o que você espera. Meus irmãos, é necessário a gente ter fé. É a gente entender que nós precisamos do Espírito Santo para tudo na nossa vida. Porque sem Ele nós não somos nada. Não adianta que a gente fique preocupado, ansioso, escutando o que Satanás tenta colocar no nosso coração. Porque o intuito de Satanás é tirar a tua fé, é te derrubar, é te colocar para baixo. Porque aí sim ele arruma uma brecha na tua vida para entrar e destruir. Mas aquele que está alicerçado na palavra de Deus, lance sobre o Senhor todas as suas opressões, todas as suas dores, e o Senhor vai te aliviar, vai aliviar o teu problema, Ele vai carregar o teu quarto, Ele vai resolver o problema para você. Mas isso tudo se você confiar nele. Não adianta que você peça nada ao Senhor se duvidar no seu coração, porque não receberás. Não adianta que você já peça aquela oração duvidosa. Olha, Senhor, resolve esse problema. Mas aí, no oculto dentro de você, você diz, não, isso aí não tem mais jeito. Eu estou orando por orar, mas não tem mais jeito. Então, você já decretou a sua derrota. Porque você não colocou fé na sua oração. Você não confiou no Senhor. É como se você estivesse dizendo para Deus que o seu problema é maior do que Ele. É como se o seu problema fosse capaz de derrotar a presença de Deus. Mas no momento que você pede, colocando fé, Senhor, olha, eu quero a minha cura. Eu determino a minha cura em nome de Jesus. Você botando fé, eu tenho certeza que Ele vai enviar a tua resposta, Ele vai enviar a tua bênção, Ele vai enviar a tua cura, porque Ele viu dentro de você fé. Por mais que aos olhos naturais parecesse que tudo ia dar errado, parecesse que não tivesse mais jeito, mas
Filipenses, para terminar, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. Olha só que palavra abençoada. Se você colocar os teus problemas na mão do Senhor, vai entrar dentro de você uma paz que excede todo entendimento. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: olha, por que ela não está abalada? Por que ele não está abalado? Está tudo dando errado, não está saindo nada conforme ele planejou, não está saindo nada conforme ele planejou, e ele continua firme na presença de Deus. O que acontece com esse homem é a paz do Senhor que excede todo entendimento na tua vida. Porque você está mostrando que confia no Senhor, que não confia na força do teu braço. Então, se é Ele que vai lutar certo por você, se é Ele que vai te dar a vitória, por que você vai se preocupar? Por isso que aquele que confia no Senhor pode passar pela prova, pode passar pelo deserto, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai se destacar no meio da aflição. Porque aqueles que estão na mesma situação que você, passando pelo mesmo problema, enquanto eles não estão confiando em Deus, e quando eles estão aflitos por aí, você que está passando por aquele mesmo problema, você está com a paz que excede todo entendimento. E as pessoas dizem: por que ele está assim? Por que ele está assim? Aí você vai olhar e vai dizer: irmãozinho, irmãzinha, é porque eu confio no meu Deus. É porque eu confio no Deus que eu sigo. E eu sei que essa luta, eu já tenho a minha vitória dada, decretada pela mão do Espírito Santo. Por isso que nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus, e sem Deus tudo é ilusão. E foi essa minha palavra.